Neste santo lugar, sua presença quis sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde e quase noite, né? Aqui em São Paulo está o dia claro ainda, está começando a escurecer, mas mesmo assim, de qualquer forma, Deus está no controle de todas as coisas e aonde estiver escuro ou claro, Deus também se faz presente. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria para compreendermos cada vez mais a palavra de Deus. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na TV Sinec com o programa Palavra de Fé. Que Deus realmente possa iluminar os vossos corações e nós abramos ele para que Jesus faça morada em nossos corações. Como de costume, né? Primeiramente eu vou fazer uma oração pedindo a direção de Deus e logo em seguida nós iremos louvar ao Senhor para a honra e glória de Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a tua direção pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha conduzir esta programação, que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do teu Espírito, ó Pai, a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. E acampe com teus anjos também, Senhor. Não somente aqui na TV Sinec, mas também através de todos aqueles que estão ouvindo a tua mensagem, Senhor. A cada lar representado, perdoe nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. E vamos louvar a Deus, porque Jesus, ele é um Deus misericordioso, e ele se entregou na cruz do Calvário e mostrou um grande amor. É o título desse hino que vou cantar. Grande amor. En tu grande amor, tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por ver las laceradas en tu maldad. No merecía tanto amor. En tu grande amor, tomaste mi lugar,
llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por verlas lacerada de mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por verlas lacerada de mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por verlas lacerada de mi maldad. No merecía tanto amor. Esse é o nosso Jesus, que veio a este mundo, pagou um preço alto para resgatar o pecador. Foi crucificado pelos nossos pecados. Ainda assim, Ele trouxe a sua infinita misericórdia. E quando Jesus esteve ali em Jerusalém, na Galileia, em várias localidades ali, Ele fez várias maravilhas. Ele restaurou a saúde de muitas pessoas. Ele trouxe vida para aqueles que estavam mortos. Então, nós percebemos que esse Jesus do qual nós buscamos, do qual nós lutamos para servi-lo, é um Jesus que opera milagres e milagres e milagres. Se você ler São Mateus, a partir do capítulo 8, você vai perceber, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, tem várias situações da qual o Senhor Jesus, Ele operou vários milagres. Aqui tem uma delas, no capítulo 8 de São Mateus. Ora,
Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo aproximado-se, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe Jesus: não digas a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e faz oferta que Moisés ordenara para servir de testemunho ao povo. O Senhor Jesus, aqui, um leproso, se você tocasse, é uma doença contagiosa. Se você tocasse no leproso, você poderia ser contaminado. Então, todos ficaram perplexos, né? Vendo aquele leproso, porque quando o leproso ele se encontrava nessa situação, ele tinha que gritar de longe, dizendo: leproso, para que todos se afastassem dele, para não se contaminarem, porque naquela época não tinha recursos como nós temos hoje na medicina. Então, era realmente o veredito, muitas vezes, para aquelas pessoas. Elas já tinham a sua vida determinada, que em pouco tempo seriam consumidos pela lepra. A pele começava a se desfazer. Então, não poderiam tocar nele. Então, aquele homem, vendo a Jesus, ele veio até Jesus e disse: se quiser, eu sei que o Senhor é diferente de todos. O Senhor pode me curar. Porque ele via em Jesus um brilho, porque ele sabia que aquele homem tinha amor, ele não fazia acepção, ele não excluía ninguém da sociedade, ele buscava restaurar. E a fé, principalmente a fé daquele leproso, tendo dito a Jesus: se quiseres, eu tenho certeza que o Senhor pode me curar. Se for para a honra e glória de Deus, eu tenho certeza que eu vou ser restaurado. E disse Jesus: quero, fica limpo. Esse é um dos pequenos, é um deles, do qual o Senhor vem mostrando as suas maravilhas. Porque Jesus, quando veio a este mundo, ele veio com o objetivo de restaurar, resgatar ao ser humano, não somente da doença física, mas da doença espiritual, da qual na época Israel estava vivendo. Estava ali numa situação precária, onde líderes da igreja estavam corrompidos e não queriam que o povo ficasse realmente conhecendo a verdade como ela é. Ocultavam a verdade, exigiam do povo, mas Jesus não. Ele ia atrás daqueles que realmente precisavam de socorro. E muitos precisaram de socorro, e esse foi um deles. E aqui também vem a cura, no mesmo capítulo 8, vem a cura do criado de um centurião. Centurião era um homem poderoso. Nós vamos ler aqui, no capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Preste atenção no versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Um povo que tinha a verdade, escolhido por Deus para representá-lo, um povo que tinha que ser a luz do mundo, um povo que tinha que levar a mensagem e trazer recuperação espiritual para aqueles que estavam na escuridão. Mas ali eles não tinham fé, não queriam reconhecer Jesus como o Senhor que vinha para restaurar. E ali, vendo Jesus, este homem, um homem romano, que tinha o seu servo que era israelita, estava ali na casa dele servindo ele. Ele pegou tanto amor pelo testemunho do servo, que ele foi atrás de Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia curá-lo.
porque ele já tinha ouvido a fama de Jesus, que esse Jesus é um homem diferente, não é um homem igual os demais líderes da igreja. Esse vem trazendo realmente uma renovação para o povo, uma restauração para o povo. E ali Jesus, ele diz, digo, então, vem aqui no versículo 11. Vamos para o 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Olha só, e é uma palavra muito forte aqui, onde Jesus disse assim, no versículo 12: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que estão buscando a Jesus por interesse próprio, e não por fé, não por amor, não temente a Deus, serão lançados fora, muito em breve. Está já havendo uma sacudidura diante do povo de Deus. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus, assim como esse centurião encontrou-se com Jesus, sendo um homem de autoridade, um homem de poder, se humilhou diante do nosso Senhor, enquanto muitos ainda não aprenderam esta lição. Acham que têm o poder na mão, mas o poder não está na mão de nenhum homem. Pode estar o poder terrestre, mas o poder divino, ninguém tem esse poder além de Jesus. Mas ele deu a certeza para o centurião: pode ir para a tua casa, que ele já está curado. E realmente ele foi curado no mesmo instante que Jesus disse: vai, a tua fé restaurou o teu servo. Intercessão, ele intercedeu pelo servo dele, um homem humilde que trabalhava lá na casa dele, e ele foi lá buscar a restauração desta vida que era muito valiosa para Jesus. E todas as vidas são valiosas para Jesus, a minha, a sua. Mas eu estou distante de Jesus. Jesus, ele bate a porta do teu coração, ele conhece o teu coração. Olha, muitas curas Jesus fez, e ele pode curar a você que está aí envolvido nas drogas, que já não tem mais esperança. O Senhor Jesus, ele conhece, ele sabe que você não quer viver essa vida, que você quer ser liberto, mas não tem forças. Mas a partir do momento que você, através do teu coração, você conversa com o Senhor Jesus, pedindo libertação, ele vai, e aí você vai começar a exercer a fé, crendo que você pode ser liberto e se libertar. Você que está no álcool, que também quer ser liberto e não consegue, está destruindo também a família através do álcool. Um homem casado, um homem que tem filhos e não quer viver essa situação, você também pode ser liberto. Uma certa vez, numa igreja adventista do sétimo dia, o nosso irmão Noel, ele trabalhava, agora ele está aposentado, ele trabalhava aqui na Praça da Sé, em São Paulo, juntamente com os padres, com a liderança da Igreja Católica ali, e ele foi pregar numa igreja adventista do sétimo dia, pois ele é adventista. E chegando lá, uma tempestade forte, uma chuva muito forte. E a igreja estava ali, ele chegou na igreja, o diácono, que estava lá na porta esperando, porque ele convidou o Noé, aí falando, vendo que a igreja estava vazia, ele falou: olha, irmão Noé, infelizmente o tempo não está de acordo, atrapalhou tudo, as pessoas não vão vir para a igreja, se o senhor quiser pode ir embora. Ele falou assim: não, eu vim aqui para trazer a mensagem de Jesus. E se você estiver sentado no banco ali, eu vou pregar para você. E ele, tá bom então, irmão Noé. E ali ele começou a pregar para aquele diácono da igreja.
E nesse decorrer do sermão dele, entra alguém lá no fundo da igreja, embriagado, e senta lá no fundo da igreja. E esse homem sentado lá no fundo da igreja, deixando a chuva passar para se esconder da chuva, e ali ele, mesmo alcoolizado, ele ouviu o sermão do irmão Noé. Mesmo alcoolizado, porque ele sabia que ele precisava, e aquele momento era o momento dele. Era o momento dele com Jesus. E ele aproveitou, mesmo alcoolizado, ele foi à igreja, sentou. O irmão Noé pregou, foram lá, conversaram, o rapaz foi embora, cada um foi para o seu lado. Passou alguns anos, o irmão Noé foi chamado de novo para poder pregar na mesma igreja, dessa vez num tempo mais adequado, um tempo agradável, e ele chegando lá, ele pregou na igreja. E alguém lá da igreja levanta a mão e disse: irmão Noel, eu quero me manifestar aqui diante do irmão. Não sei se o irmão vai lembrar, mas há 2 anos atrás, o irmão veio pregar aqui na igreja e estava uma tempestade muito forte e só estava o irmão e o irmão fulano de tal. E eu cheguei embriagado e sentei-me no final lá do último banco da igreja, porque eu estava querendo fugir da chuva já para voltar para minha casa e não ia conseguir. Então eu sentei lá. E o que o irmão pregou tocou no meu coração. Tocou no meu coração. Não sei como, mas tocou no meu coração. E hoje eu sou um ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque Jesus conhece o coração. E Jesus operou um milagre na vida daquele homem. Da mesma forma que ele curou o servo do centurião, ele curou aquele rapaz da embriaguez. Tem solução quando você busca Cristo. Tem saída. Você pode imaginar, não tem mais saída, mas tem, existe, porque existe um Deus poderoso no céu, querendo restaurar a vida do ser humano. Justamente foi por esse propósito que Jesus veio a este mundo, para resgatar aqueles que estão em situação difícil, aqueles que já não têm mais esperança. E aqui também, Jesus fez muitas outras curas. No versículo 16 do capítulo 8, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Olha só, Jesus ele operou vários e vários milagres, e hoje não é diferente, ele continua operando vários milagres. Jesus ele tem um amor infinito pelo ser humano. Ele ama o ser humano. Ele abomina o pecado, mas ele ama ao ser humano. Aqui no capítulo 9 também, vem dizendo aqui, olha, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus percorria toda a região ali, da Palestina, Jerusalém, várias localidades, e Jesus ia ao encontro dessas pessoas para que se manifestasse o poder de Deus e a liderança da igreja pudesse aperceber-se que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então aqui vem dizendo, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Agora prestem atenção aqui no versículo 3. Mas alguns daqueles, que diziam que eram religiosos, que diziam que seguiam a Deus, prestem bem atenção. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhe: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se o paralítico, foi para casa. Vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha quantos milagres Jesus está aqui relatado. Há muitos milagres que Jesus operou que não
na Bíblia, se colocasse, nós não conseguiríamos carregar a Bíblia, de tantas maravilhas que Jesus fez na sua época, quando ele esteve aqui, pessoalmente. E ali Jesus, ele vem restaurando, ele vem mostrando, cada dia que ele estava ali para trazer a restauração, a salvação, a misericórdia, a justiça diante daquele povo que estava oprimido, sendo oprimido. E aqui no versículo 18 do capítulo 9 de São Mateus vem dizendo mais: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe aproximou-se e adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Olha a confiança desse homem, dizendo para que Jesus fosse colocar a mão num defunto, para que pudesse restaurar a vida daquela jovenzinha. E aqui também vem, no versículo 19 do capítulo 9, Jesus levantando-se o seguiu, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante ela ficou curada. Quantas pessoas estavam ao redor de Jesus para serem curados? Quantas pessoas manifestaram a fé, tendo a certeza que se colocassem a vida deles nos caminhos do Senhor e andar conforme a palavra de Deus, não é dizer: olha, Jesus me cura e depois eu faço o que eu quero da minha vida, já estou restaurado, Jesus curou a minha vida, agora eu volto. Eu quero relatar uma realidade, coisa vivificada. Certa vez, quando eu entrei para a igreja, faz alguns anos, e tinha umas irmãs que iam nos lares orar pelas pessoas, fazer o culto no lar. Muito bom, muito importante, umas mulheres guerreiras, umas mulheres que buscavam fazer a vontade de Deus. E uma delas contou uma história, que um certo jovem estava paralítico numa cadeira de roda, mas ele almejava andar de qualquer jeito. E ele ele pedia para pastores: orem por mim para que eu possa voltar a andar, porque a paralisia não era uma paralisia desde criança, ele adquiriu aquela paralisia. E ali ele pedindo para que pudesse ser restaurado, pediu para que outras pessoas orassem por ele, e alguns pastores oraram por ele, muitas pessoas oraram por ele, e ele foi restaurado. Um milagre na vida daquele rapaz. Um milagre ocorreu na vida daquele rapaz. E ele começou a andar. No lugar dele voltar e glorificar a Deus, a atitude dele não foi essa. Ele voltou à vida dele corriqueira. Voltou para as baladas, voltou para a baderna, voltou para a bebidice. Caiu novamente na cadeira de roda. E de lá acabou perdendo a vida. Jesus, ele quer curar, mas ele quer curar não somente a parte física do teu corpo. Ele quer curar a parte espiritual. Porque muitas vezes nós estamos doentes e não percebemos, mas não é uma doença que apareça fisicamente, mas espiritualmente. Você sente, você sabe que você está enfermo, que você não consegue reação para poder mudar de vida. Mas aí é onde você tem que exercer a fé. Dobrar os joelhos, conversar com o Senhor, pedir para que o Senhor possa restaurá-lo, para que você possa ter vida e possa desfrutar da vida num caminho diferenciado, não voltando para as bebidas, não voltando para as drogas, não voltando para a prostituição, não voltando para o roubo, mas sim seguindo um caminho de luz, um caminho que te leva à salvação, e através de você, outros também vão ser abençoados, porque você é um testemunho vivo da misericórdia de Deus, da qual ele tem operado na vida de cada ser humano. E aqui esse centurião, e esse também chefe, aqui no versículo 19, esse chefe também, no versículo 19 em diante, nós vemos que ele era Jairo, um homem importante na época, um dos sacerdotes ali também. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta
E o povo em alvoroço disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Sabe o que eles fizeram? Eles riam de Jesus. Eles riram de Jesus. Esse homem está ficando louco. Nós acabamos de subir lá em cima, vimos a menina, ela não respira, ela não tem mais movimentos, ela realmente está morta. E ali esse homem vem dizendo agora que a menina está dormindo. Que absurdo é esse? Quem é esse homem para falar uma coisa dessa? Mas aí vem dizendo, mas afastado o povo, entrou, Jesus tomou a menina pelas mãos, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda a terra. Então veja bem, homens que zombaram de Jesus, dizendo que Jesus não tem poder, que Jesus não faz milagres, que esse homem não tem nada a ver, ele vai lá, pega a jovenzinha pelo braço e restaura. Jesus é o nosso Deus. Se você vê lá, no princípio criou o Senhor os céus e a terra e tudo que nelas há. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Quem deu fôlego de vida para o ser humano foi Jesus. E ele pode dar o fôlego de vida a hora que ele achar que tem que ter vida. E ali a fé de Jairo. Não, Senhor, basta que o Senhor mande uma palavra só e a minha filha ela será restaurada, ela vai ressuscitar. E aqui Jesus vai até a casa dele e mostra ali em Israel, Jesus estava mostrando para os líderes da igreja, para que eles pudessem abrir os olhos e enxergar e contemplar quem estava ali, na frente deles. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o nosso Deus. E os líderes da igreja não o reconheceram e não valorizaram os milagres do qual o Senhor estava fazendo ali em Israel. Jesus aqui no versículo 27 do capítulo 9 também, cura 2 cegos. Aqui vem dizendo, tendo entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Então você percebe aqui, Jesus ele fazia muitos milagres, e pedia até para que as pessoas, porque muitos vinham, não por fé, e sim para ser só restaurado, como eu acabei de frisar a história desse jovem, que era paralítico, que só queria a cura física, mas não queria a espiritual. E muitos iam atrás de Jesus, teve a multiplicação dos pães e do peixe, aonde havia 2 peixinhos e 5 pães, e ali a multidão seguindo Jesus, distante dos seus lares já, o horário já estava realmente avançado, e ali Jesus, ele disse para os seus discípulos, olha, peguem um dinheiro que vocês têm aí, vão comprar os pães e dê para essa multidão. Mais de 5 mil, quase 8, 10 mil pessoas ali, entre homens, mulheres e crianças. E os discípulos falaram, nossa, Jesus acho que já não está mais consciente. Essa caminhada, tudo que ele está fazendo aí já deve ter esgotado a parte física dele e ele não está muito bom. Mas não, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus, cada passo que ele dava, ele mostrava o reino dos céus para as pessoas. E ali, aquela multidão, vendo, se compadeceu de cada um, e ali eles pegam, trazem, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, dê-me. O Senhor levantou as mãos para o céu, clamou ao Pai, e o Pai operou o milagre através de Jesus ali. E os pães se multiplicaram, e os peixes se multiplicaram, todos comeram, todos se fartaram, sobrou ainda 12 cestos para que pudesse levar de volta. Jesus estava querendo ali, em todas essas situações, mostrar para a liderança da igreja, olha, eu quero simplesmente que vocês me obedeçam, eu quero que vocês façam a minha obra, que vocês seguem os meus passos, os meus caminhos, vocês não fazem aquilo que os homens querem.
mas sim aquilo que agrada ao Pai, não aquilo que agrada o homem. E hoje muitos líderes estão agradando o povo, como político. Infelizmente, líderes de igreja que estão agradando o povo dentro da igreja e não estão glorificando a Deus. Querem as bênçãos, mas não querem trazer a verdade para a sua igreja, deixando assim a igreja enferma. Aí se ora por um membro e aquele membro não sobrevive porque a igreja não tem fé, porque a igreja não está lutando para andar nos princípios do Senhor. E a igreja precisa de andar nos princípios de Deus. Todas as pessoas que aqui passaram por Jesus, muitas delas, elas buscavam a presença de Deus. Elas clamavam pela presença de Deus. Elas queriam viver cada passo o amor de Jesus, o amor de Deus. E muitos hoje estão querendo somente, olha, bom, já que Jesus multiplicou os pães, eu posso pedir para Jesus fazer uma quantidade boa de pães e vou vender os pães e vou ganhar dinheiro em cima daquilo que Jesus está fazendo. E é o que hoje líderes religiosos estão fazendo, querendo ganhar dinheiro em nome de Jesus, mas não querendo servir a Jesus, não querendo mostrar a Jesus, querendo somente ter uma vida farta, uma vida boa no mundo do qual nós vivemos e deixando Jesus de lado. Quantos estão agindo assim? Eu lembro muito bem, no passado, eu era jovenzinho, e as pessoas falavam muito que eu não vou para a igreja evangélica porque eu vou dar dinheiro para pastor, vou sustentar vagabundo. Eu já ouvi várias vezes isso daí. Depende, irmãos. Nem todos são iguais. Há pastores que realmente lutam pela causa de Deus, pela verdade. O inimigo, é óbvio que o inimigo iria colocar pessoas dentro da igreja infiltradas para poder distorcer a palavra de Deus e distanciar o povo para não ter crença. Aqui vocês perceberam na história da filha de Jairo, quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, muitos riram de Jesus, dizendo: quem é esse homem para dizer que essa menina está viva, que ela está dormindo? Nós acabamos de ver pessoalmente lá, fomos lá e vimos a menina sem vida, sem fôlego de vida. A menina não respira, a menina não se movimenta, ela está realmente falecida. Como que eles vêm dizer, esse Jesus vem dizer que vai restaurar? Homens igual a esse tem de monte espalhado aí, não querendo trazer a verdade com medo. Infelizmente, tem muitos espiões dentro das igrejas que buscam a verdade. E você sabe que eles querem destruir. Satanás, a obra de Satanás é o quê? É trazer discórdia. Essa é a obra de Satanás. Ele quer trazer discórdia. Ele não quer que o povo de Deus acredite na palavra de Deus. Pois a Bíblia ela diz em Salmo 119, 105, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada, ela é luz, ela clareia, ela ilumina, ela te traz vida, ela não te traz escuridão. Agora, quando você deixa Jesus de lado, que você quer tirar vantagens, só usando o nome de Jesus como marketing, você vai lá querer ganhar dinheiro em cima do nome de Jesus, você não ganha nada, você só perde. Jesus ele veio mostrar para a liderança da igreja que o momento que nós estamos vivendo é o mesmo momento que Israel passou naquela época. Muitos estão sofrendo fisicamente e espiritualmente. A igreja ela tem vários livros da nossa irmã Ellen G. White sobre alimentação, aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado, aquilo que te traz vida e aquilo que não traz vida para você, que te prejudica. Mas muitos não estão seguindo mais as regras, estão deixando de lado, estão seguindo mais o mundo do que a Deus. E aí acaba sendo contaminado, sendo uma pessoa mais a trazer problemas de saúde, ter problemas de saúde, infelizmente, mas não crê. Ainda assim, nossos erros que nós cometemos, Jesus, se nós mostrarmos que temos fé e nos arrependermos e nos humilharmos, Ele restaura a saúde, mas não para voltar para o mesmo caminho, não para continuar na mesmice, achando que você está com vantagem. Olha, eu estava morrendo e agora estou vivo, foi um milagre, mas você não desfrutar desse milagre e engrandecer e exaltar o nome do Senhor. É difícil. Então, aqui Jesus ele vem mostrando
que Ele é o Senhor, Criador e mantenedor de todas as coisas. Aqui no capítulo 9, versículo 32, Jesus também vem dizendo, aqui Ele faz a cura de um mudo endemoniado, e aí nós vemos também a blasfêmia dos fariseus. E quantos fariseus existe hoje? Aqui vem dizendo, no versículo 32, ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo ao demônio, falou o mudo. E as multidões admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele impelia demônio, dizendo que Jesus estava tirando o demônio e ele estava servindo ao demônio. Como é que pode? Você está contra aquele que está ali se manifestando? E aqui, Jesus, conhecendo o coração desses homens, ele já sabia que esses homens não queriam abrir o coração ao Senhor. Eles estavam com o coração endurecidos, davam mais ouvido ao inimigo do que a Deus. E quando você dá mais ouvido ao inimigo, realmente ele faz o que ele quer de você. Ele te distancia dos caminhos do Senhor. Olha aqui Jesus, no versículo 35. E percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando de toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo-lhes a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. Olha que forte. A multidão seguia Jesus porque a liderança da igreja... Vou tomar um pouquinho de água aqui, dá licença, obrigado. Aqui nós vemos que a multidão estava ali, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não têm pastor. E quantos estão dentro das igrejas hoje sofrendo da mesma forma? Porque não tem pastor. Porque não tem pastor. Tem homens que se dizem pastor, mas não estão trabalhando na obra de Deus. Estão trabalhando na obra do inimigo. Vendo a igreja andar no caminho errado. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz assim: eu disciplino e repreendo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O Senhor pede para nós nos arrependermos. E para que, quando o pai ama o filho, o que ele faz? O filho está fazendo algo errado, ele vai lá e puxa a orelha, dá umas palmadinhas para que ele possa não cometer os erros, crescer numa forma errada. Mas nós vemos que muitos líderes de igreja, como no passado, não estavam preocupados porque não tinha amor às ovelhas. E ela se sente como ovelha sem pastor hoje, infelizmente. Nós vemos o mundo dentro da igreja e pastores de braços estendidos, regozijando-se, desfrutando o dinheiro que está ganhando das ovelhas. As ovelhas vão alimentando o pastor, mas o pastor não alimenta as ovelhas. Essa é a realidade, infelizmente, porque tem muitos infiltrados dentro da igreja querendo banir o povo de Deus, destruir o povo de Deus, mas Deus não permite, porque esses homens vão pagar muito caro. Em breve Jesus voltará, isso não temos dúvida. Esses homens que estão fazendo esse tipo de coisa, eles vão ser cobrados e vão ser lançados juntamente com o inimigo para a morte eterna, porque estão atrapalhando a obra do Senhor. E o Senhor veio para mostrar para a liderança da igreja que ele estava ali presente, curando, restaurando física e espiritualmente. Mas muitos não estavam querendo aceitar os benefícios de Jesus. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então o Senhor, ele quer que realmente haja homens que temem a Deus, homens e mulheres
que temem a Deus, que busquem a presença do Senhor, que realmente clamem ao Senhor, que intercedam, assim como Jairo, como centurião, que vendo ali o seu servo enfermo, vai a Jesus e clama ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus restaura. Aqui o Jairo, também um homem importante da sinagoga, vai a Jesus, se humilha e pede: Senhor, se o Senhor mandar só uma palavra, minha filha será restaurada e viverá novamente. Jesus, ele sempre quis fazer o bem, ele quer fazer o bem, porque ele viveu para o ser humano, e o ser humano nunca viveu para Jesus. Jesus viveu para o ser humano, e o ser humano nunca viveu para Jesus. Quando nós vivemos para Jesus, nós também faremos maravilhas diante desse mundo. Através de nós, Deus pode restaurar a saúde de muitas pessoas, física e espiritual. Ele pode nos dar vida novamente. Há homens que estão na liderança, que são homens de Deus, que precisam das nossas orações, para que possam lutar em prol da verdade, e trazer essa verdade para o seu povo remanescente. É o que vai viver nos últimos tempos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as pessoas estão como Sodoma e Gomorra, desapercebidas, querendo festa. Estão como na época do dilúvio, querendo regozijar-se do que tem aqui no planeta Terra, mas esquecendo que devemos abrir os nossos corações para o Senhor. E o Senhor está aí, esperando que você realmente abra o coração para Ele. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa com você, eu cearei você comigo, farei parte da sua vida, guiarei você, e você não terá mais essas enfermidades que hoje o mundo está trazendo para o ser humano. Você vê que nós temos guerras, rumores de guerras, pandemias, fome, peste, terremoto, temos tudo que está escrito na Bíblia, que estamos vivendo na nossa atualidade. Jesus está voltando, mas o ser humano não está preocupado, quer somente se divertir, quer somente fazer bagunça. E vai ser duro naquele grande dia. O Senhor, Ele puxa a nossa orelha, e hoje Ele está puxando a nossa orelha, para que nós possamos abrir. Queremos ser restaurados fisicamente e espiritualmente, ou só fisicamente? Eu quero a restauração fisicamente e espiritualmente, porque sem a espiritual, o físico não sobrevive. Não tem como sobreviver. Alguém falou: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que é a boa? Jesus está voltando. E qual que é a ruim? Jesus está voltando. Mas espera aí, você está falando a mesma? Nas duas, Jesus está voltando? A primeira é boa. Jesus está voltando. Como é que eu estou diante de Jesus? Estou andando nos caminhos do Senhor? Estou buscando a cura espiritual, mostrando para as pessoas que Jesus habita em mim, que não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim? Ou estou vivendo somente de fachada, querendo as bênçãos, mas não servindo a Jesus? E para esses, Jesus está voltando, e não é uma notícia boa, é uma notícia ruim, porque eles não estão preparados. Mas o Senhor não vai deixar ninguém despreparado. Ele está batendo a porta de cada coração, de cada ser humano, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Ocidente, aonde for do planeta Terra, que tiver ser humano, o Senhor está batendo e pedindo licença para transformar a vida. E você é um deles. Eu gostaria de cantar esse hino. Preste atenção na letra dele, porque Jesus um dia que viveu, e o caminho nos mostrou. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras,
o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Jesus é o seu e é o meu protetor, Ele é o nosso grande rei, Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor. Que Deus seja louvado, Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer a luz sobre o seu rosto. Terça-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui. E sábado agora estaremos ali na Zona Leste, São Paulo, Jardim Grimaldi, Rua Nova Brasília. Você está convidado para participar conosco ali na programação com o grupo Palavra e Música. Estaremos ali o dia inteirinho, parte da manhã e parte da tarde também, fazendo a programação, cantando e trazendo a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, é o nosso desejo e oração. Amém.